Hoje nós vamos conversar sobre uma obra que se chama Psicologia da Gratidão, né? Psicografia do Divaldo. É uma obra que já tem aí uns anos, mas é sempre bom reler, é sempre bom refletir novamente, né? Abrirmos, lermos mais um pouco, fazermos uma revisão do que nos é dito lá. E, de alguma forma, Joana casou o exercício da gratidão com os conceitos da psicologia, né? E o nosso convite hoje é refletir sobre isso e tentar entender como é que isso se casa, né? Como é que psicologia e esse sentimento, essa emoção que é a gratidão, podem se associar, né? E olha só, uma obra inteira falando sobre um único sentimento, né? Uma única emoção que é a gratidão. E é curioso isso porque, assim, a gente fala muito no senso comum sobre muitas emoções, né? A gente percebe as emoções de um ponto de vista muito usual, muito prático. E quando a Joana de Ângeles ou outras obras espíritas vêm falar dessas emoções, vêm falar dessas condições emocionais de uma forma tão profunda, a gente vai entender isso de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, né? Que é justamente pensar como que essas emoções, elas nos acompanham em nossas existências, né, em nossa vida prática, no nosso dia a dia, como que elas acompanham em nosso processo evolutivo, ou seja, será que a forma como eu vivencio essa emoção hoje, ela vai ser igual quando eu tiver 70, 80 anos? Né? Será que eu vou entender algumas emoções de um modo diferente, com mais sabedoria, com mais maturidade, com mais compreensão, ou com uma vivência mais profunda daquilo? E uma outra perspectiva dessas emoções é do ponto de vista evolutivo mesmo, né, enquanto humanidade, né? Então, será se gratidão ou outras emoções, elas se davam da mesma forma de hoje, na época da Terra primitiva, por exemplo, enquanto éramos homens primitivos? Será se era fácil perceber um exercício de gratidão ou um gesto de gratidão lá na primitividade? E será se esse gesto ele é igual hoje em dia ou ele é diferente? Será se hoje a nossa compreensão e o nosso exercício dessas emoções é muito diferente de quando a gente vivenciava isso na primitividade? Será que a gente pode falar de emoções na primitividade, assim, de gratidão, de compreensão, de amor, lá enquanto seres mais primitivos, mais próximos ainda daquela vida mais bruta, mais animalizada? Então é tudo isso, né, que Divaldo, com o auxílio de Joana, vem narrar nessa obra. Então é muito interessante porque é parte dessa reflexão de algo simples, cotidiano, né, que são as emoções, que são as vivências emocionais que nós temos em nossas vidas, na vida comum. Mas aí ele vai trazer, ela, né, a Joana, junto com o Divaldo, vai trazer tudo isso, do aspecto evolutivo, né, da humanidade, e do aspecto pessoal, de como essa emoção ela vai evoluindo na nossa vivência, né? Como que, por exemplo, um bebê, uma criança lida com com as suas vontades, com o seu querer, né? De uma forma ainda muito egóico, de uma forma ainda bem egocentrada. A criança ela precisa das necessidades básicas atendidas. Então é dela, ela quer, né? Um bebê recém-nascido ele vai chorar se ele tiver com fome, se ele tiver com cólica, se ele tiver feito cocô na fralda e precisa que alguém limpe. Então a necessidade básica de uma criança, né? Enquanto ela tiver essa necessidade não estiver sendo atendida, vai haver um desconforto, vai haver um sofrimento. E aí, à medida que ela vai saindo dessa percepção mais egocentrada, ela vai ampliando esses horizontes para o outro.
E aí é que vem também a evolução dessas emoções. Então é a hora que a criança entende que existe o outro que vai para a creche. No início é o brinquedo, se é um filho único, então é mais difícil ainda. Então a sensação de que o brinquedo é só dela, né? E talvez entre naquela disputa. Se já tem outro irmãozinho, ela já aprende que tem que dividir. Então já começa uma evolução de algo que era mais egocentrado e vai se abrindo para uma partilha, para uma troca, para o empréstimo. Então eu saio desse lugar do ego e vou compreendendo o lugar do outro na minha vida, né? Entender que existem esses limites, o limite do outro, né? E isso é muito interessante porque também tangencia aí a evolução da emoção, do emoção dever, que é a gratidão. Porque é a partir dessa doação, eu dou, eu empresto, e aí eu começo a ter essa troca, a ter essa partilha. Eu consigo entender o lugar do outro, eu consigo entender o meu lugar, e eu consigo ter esse sentimento de troca, de divisão e também de gratidão. Então perceba que a gente inicia essa reflexão de uma forma simples, mas a gente já consegue perceber o quanto isso é grandioso, né? O quanto a gente pode ir tecendo aqui inúmeras reflexões. Então vamos começar com alguns conceitos aqui introdutórios da obra, né? E que a Joana de Ângeles nos traz. A gratidão é uma bênção de valor desconhecido, porque sempre tem sido considerada de sua forma simplista e primária, sem o conteúdo psicoterapêutico que se reveste. Então, a Joana ela vem romper com esse caráter simplista da gratidão, no sentido de deixar de ser um mero muito obrigado ou um mero caráter retributivo. Então, você me deu algo, né? O vizinho deu uma coisa num potinho, você vai devolver o potinho cheio de outra coisa, né? Que é um gesto muito nobre. Mas a Joana de Ângeles, ela nos convida a ir além, né, desse caráter simplista, do senso comum, da nossa vivência prática, da gratidão como só um muito obrigado, e ela nos chama para tentar compreender esse conteúdo psicoterapêutico, né? Como é que a gratidão pode, de fato, estar revestida desse conteúdo psicoterapêutico, transformador, que nos ajuda a estar na vida, no mundo, ou com as pessoas de modo mais funcional, mais integrado, mais saudável, né? Então vamos tentar entender um pouco disso. E aí o que seria, assim, esse conceito da psicoterapia ou da psicologia, né? Então a psicologia é o estudo do psiquismo e o estudo dos processos psicológicos e afetivos do homem, visando o seu bom funcionamento. E cada escola vai estudar a psicologia por uma perspectiva diferente. A do comportamento, a do inconsciente, a psicologias do consciente e por aí vai, né? Então são muitas perspectivas para dar conta de entender, de compreender esse ser humano tão complexo. E a Joana de Ângeles, ela faz uso da teoria junguiana, que é a psicologia transpessoal. Então ela vai se ater muito desses conceitos e a gente vai falar um pouquinho disso. E o conceito de gratidão, né? É o ato de reconhecimento de um benefício pelo que se recebe ou se é concedido. É uma emoção que se direciona como retribuição afetiva a alguém ou à divindade pela percepção dos acontecimentos da vida como dádivas. E aqui eu lanço uma reflexão, uma curiosidade, né? Não sou uma estudiosa de linguística, mas eu parei para pensar, fiquei com essa reflexão, né? Como o termo gratidão tem muita proximidade, assim, com a palavra gratuidade, né? Ou que também a gente pode fazer mais uma abertura para o de graça, né? Dar de graça, receber de graça. Então, será se a nossa gratidão tem que evoluir ao ponto de realmente não precisarmos de nada em troca, né? E a graça, que é um termo muito utilizado no Evangelho, né, na Bíblia, que está relacionado a tudo que recebemos do Altíssimo, né, essas dádivas divinas. E por isso, né, o dicionário mesmo se encarrega de encadear isso, né, como essa questão que a gente recebe de alguém ou da divindade
quando percebemos, né, acontecimentos da vida como dádivas. Né? Então, a gente vê que o termo gratidão aí no dicionário está relacionado a uma retribuição afetiva, ou mesmo quando a gente retribui mesmo de modo prático, mas de alguma forma, talvez esse sentimento já esteja nos convidando, até por uma questão aí conotativa da palavra, né, a um dia alcançarmos a possibilidade de não necessitarmos de retribuição, né, de darmos de graça, como a divindade nos dá, né, como recebemos essas dádivas. Então, será que nós já temos essa vivência do realmente dar sem precisar de nada em troca, né, do realmente se doar 100%, ou inconscientemente a gente está sempre esperando alguma coisa, né, uma retribuição, ou eu vou fazer isso aqui porque alguém, né, ou mesmo aquela célebre frase, né, vou fazer porque Deus vai me retribuir. Então, você está esperando alguma coisa em troca, pode não ser daquela pessoa para quem você deu, mas você está esperando que Deus te retribua. Então, a gente ainda associa muito o exercício, ou esse exercício da lei de amor e caridade ainda com o aspecto da retribuição. E mesmo a gratidão, né, que está ali tão próximo da palavra gratuidade ou da palavra graça, né, que é dar de graça, que é não receber nada em troca, que é receber como dádiva. Então, será-se um caminho para a evolução do exercício da gratidão, se doar sem esperar nada em troca, ou entrar de fato no exercício da lei de amor e caridade, da lei de justiça, amor e caridade, sem esperar nada em troca, né, fazer, né, sem esperar nada em troca. Então, são nossas primeiras reflexões. E aí a Joana continua aqui. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. E aqui a Joana de Ângeles, ela já vem trazendo essa ampliação do exercício da gratidão junto dessa perspectiva social, que nada mais é do que a prática, né, da lei de justiça, amor e caridade. Mas uma pessoa que exercita a gratidão, assim, que vivencia a gratidão em seu íntimo, ela é naturalmente mais caridosa, ela é naturalmente mais ativa em seu meio social. Por quê? Porque ela não está esperando nada em troca, né? Ela entra nesse exercício de amar, de se doar, sem com que necessariamente se esteja esperando uma retribuição para isso. Então, a vivência da gratidão requer, em outras palavras, um exercício de doação, né? De você se doar, de você ser caridoso, de você estender a mão ao próximo, de você entrar nessa relação de empatia, né? De perceber o outro. E aí sim você, né, como diz a Joana, você se torna um membro atuante na organização social, um ser que vibra, né? Que transparece, que exala pelos poros esse exercício de doação. E aí aqui a Joana de Ângeles, ela é mais precisa, quando ela vai nos trazer essa reflexão sobre a necessidade da gente romper com esse caráter retributivo da gratidão, né, como soa, né, que para eu ser grato eu preciso dar algo em troca, né, pelo menos um muito obrigado, ou entregar ali o potinho de volta cheio para eu demonstrar que eu fui grato. E, parênteses, gente, eu não estou criticando, né, mas é só no sentido da gente entender que isso ainda faz parte do nosso nível evolutivo, né, da nossa condição evolutiva. É um início, é um começo, né? Se a gente já é grato se doando, ou doando de volta, ou retribuindo, é um início desse exercício de doação. Mas a gente tem que entender que quando há esse caráter retributivo, o outro lado é como se o outro lado estivesse necessitando desse reconhecimento ou de algo em troca para agir daquela forma, para se doar.
quando no fundo não deveria ser assim, né? A gente deveria se doar sem esperar nada em troca. Então, chegará um dia em que nós iremos evoluir ao ponto dessa doação ser incondicional, né? Sem nenhum ganho secundário, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma intenção secundária. Né? E aí a Joana de Ângeles fala: a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo porque não se limita apenas ao ato de recompensa habitual. Está sendo muito clara para que não se limite a isso, né? Que seria uma emoção dever, né? Porque a gratidão ela é uma emoção que ela está atrelada a uma ação junto, né? Então não é só a gratidão da emoção, mas a gratidão que vem junto com uma ação, que vem junto com uma retribuição, que vem junto com um muito obrigado, que vem junto com um, isso aqui porque tu fez isso para mim. E aí é isso que a Joana está dizendo, que a gratidão, no sentido mais profundo, ela não se limita apenas a esse ato de recompensa, né? É mais grandioso do que isso. É mais grandioso do que quando está intrínseco aí a necessidade de uma recompensa. Porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico, que é a verdadeira gratidão. Então, é como se fosse algo intrínseco. Fazer o bem, agir, se doar, é intrinsecamente bom para quem está fazendo, né? Então, não há necessidade de nenhuma retribuição ou de um holofote, né? Ou da gente estampar a foto da pessoa em outdoor e fazer uma menção honrosa porque fulano fez isso, fez aquilo. Isso ainda denota a nossa vaidade, o nosso ego, a nossa necessidade de ainda estar ali sendo, se vangloriando, né, sendo exaltado, né. E aí, quando a gente entra nesse caráter de doação, em que você usufrui do bem intrínseco nisso, você dispensa, né, você de fato não se deixa mais abater ou não se deixa levar pela necessidade de uma possível retribuição, né? Então, a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso, porque por mais que às vezes a gente faça realmente sem esperar nada em troca, a gente ainda se pega em reflexões como, poxa, mas fulano nem agradeceu, né? Tu viu? A gente fez isso, aquilo, moveu mundos e fundos e fulano nem agradeceu. É óbvio que a gente espera que o outro tenha a sensibilidade de enxergar, né, de visualizar que o bem foi feito, ou que ele, né, se deixe tocar por aquela ação, por aquela benfeitoria. Mas e para além disso, será que também não tem uma questão do ego? Né? Será que não sou eu que quero um reconhecimento, que quero um muito obrigado, que quero um tapinha nas costas? Então a gente tem que parar para refletir, né? Porque que a ausência do muito obrigado do outro me incomoda. Eu não deveria estar sentindo o bem intrínseco, né? Em fazer o bem, em agir no bem, e ponto, né? Então é também uma questão aí da gente ir se vigiando, questionando esses sentimentos que ainda nos assolam e de que forma a gente pode, de fato, ir vivenciando isso de uma forma mais profunda, de uma forma mais elevada. E aí a Joana traz essa reflexão de que gratidão é transcender a existência carnal. Uma frase bem profunda, né? Bem tchan. E aí, por quê, né? Por que é transcender a existência carnal? Porque, vê bem, a gente vive num mundo de provas e expiações, com muitas dificuldades, né? Com vicissitudes materiais das mais distintas possíveis. E a questão é como ser grato com o sofrimento assolando sua alma, com coisas difíceis acontecendo, com notícias que de alguma forma te tiram do eixo, né? Com situações de sofrimento, de calamidade, de guerra,
de terror, de mortes, né, de doenças, de tantas coisas. Então, para ser grato, numa condição de sofrimento, só é possível se a gente transcender, né? Não dá para ser grato com espinho na carne, as chagas ali, comendo, né, trazendo dor, trazendo sofrimento, se você não transcender essa experiência dolorosa. Então, essa frase, ela se encaixa perfeitamente para todos nós, que somos espíritos imperfeitos, num mundo, né, de provas e expiações, em que ainda é inerente ao nosso grau evolutivo as dores, o sofrimento, as perturbações, os processos obsessivos, os resgates, a culpa, né, a mágoa. Então, para a gente ter gratidão, é por isso que a gente não, no nível evolutivo em que estamos, é difícil ver alguém aí que vivencia esse sentimento o tempo todo, né? Tá sempre grato. A gente tá quase sempre se reclamando de tudo. A gente tá quase sempre queixando, né? Murmurando. Então, como sair dessa atitude queixosa, né? Da queixa, do murmurado, reclamado, né? Ah, isso aqui, meu Deus, que difícil ser eu. Tá tudo errado. Só acontece coisa para me atrapalhar, para me tirar do eixo, para me perder a paciência. E aí parece que quanto mais a gente está nesse nível assim da reclamação, mais vai acontecendo as coisas assim bem caótica, né? Que é para você ir perdendo o breu. Eu tava me lembrando aqui de uma situação. Tava numa semana daquelas com meu marido, né? Atrasado, e um se estressando com o outro, se tombando, passando na casa e tu tá pra cá, tu tá pra lá, o negócio tá crítico. E eu tava realmente assim bem estressada, tava naqueles dias. Aí a gente estava saindo atrasado para ir para o serviço, pega a bolsa e tranca apartamento e não sei mais o que. Quando a gente está entrando no elevador, a chave do carro cai da minha mão assim, ó, bem no fosso do elevador. Gente, pelo amor de Deus. Aí que eu olhei para aquela chave e disse assim, meu Deus, eu tô atrasada, essa chave caiu bem no fosso do elevador. Gente, meu marido não deu um ai, ele ficou caladinho. Aí eu falei, Deus, se eu tinha alguma coisa contra esse marido, eu não tenho mais, que fui eu que joguei a chave, né? E ele ficou tranquilo, ele, não, vai lá, eu fico aqui, eu vou esperar o pessoal do elevador chegar para fazer a manutenção, pegar a chave, não. Aí eu fui de Uber para o meu trabalho, e ele ficou esperando. Pronto. Isso aí, são os avisos, assim, né? Que quanto mais você está murmurando, reclamando, estressado, parece que mais as coisas vão acontecendo assim, até que você tem um insight. Deus, eu estou reclamando de quê? Eu estou agoniada comigo mesma, com os meus atrasos, com a minha desorganização, com a minha falta de ordem, descontando no outro, e aí precisa acontecer uma coisa assim, mais dramática para você. Opa, acorda, né? Sair dessa vibe, sair dessa energia aí caótica, né? Bora botar as coisas no eixo. E é isso, assim, precisa acontecer um negócio assim desse, mas um pouco mais diferente, né? Pra gente se colocar num lugar de gratidão mesmo, assim, precisou algo de ruim acontecer para eu tô reclamando de quê? Eu deveria estar mais serena, mais calma, mais tranquila e mais grata por tudo, né? Por tudo que a gente tem, por todas as coisas boas e que às vezes a gente não faz questão de não olhar, né? Que é olhar o copo menos vazio, né? Que é olhar o copo menos cheio, ao invés de olhar o copo mais cheio. Tem uma frase do Evangelho, né, que eu gosto muito, assim, que me traz muitas reflexões, que é, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E isso tem tudo a ver com gratidão, né, que é sobre isso, assim, às vezes você está com um olhar crítico, você só quer olhar o pior lado, né. Eu trabalhei em um hospital há um tempo e trabalhava em UTI. E é engraçado, assim, porque eu digo que tinha dois tipos de família, sempre tinham dois tipos de família na UTI. Tinha aquela família que entrava e batia o olho em tudo que estava ruim. Nossa, mas tá sujo aqui esse rodapé. Nossa, mas meu paciente não tá assim, o lençol tá amassado, o lençol não tá ajustado. E aquela família só entrava para reclamar. E aí, em contrapartida, no mesmo horário, assim, entrou junto, na mesma UTI, não tinha diferença nenhuma.
era aquela família que olhava, oh, mas meu paciente está tão cheiroso, oh, mas a gente vê que a pele dele está tão hidratada, oh, mas ele está tão limpinho, graças a Deus vocês cuidam dele, está tudo tão bom. Então, assim, era a mesma equipe, era a mesma UTI, era o mesmo tipo de cuidado, mas tem sempre dois tipos de olhar, né? Então tem aquele olhar que vai olhar de um jeito crítico, que vai olhar onde está dobrado, onde está amassado, onde está sujo, onde está quebrado e vai reclamar. E tem aquele olhar que parece que aquilo ali nem salta aos olhos, passa despercebido e olha só o que está bom. Então essa é a pessoa que exercita a gratidão. Você está com um paciente doente numa cama de UTI e você está conseguindo olhar o lado bom da vida, né? Então esse é o exercício da gratidão, que é transcender ao que está de ruim, ao sofrimento, à doença, à dor na carne, né? É você conseguir, mesmo apesar desse sofrimento, buscar enxergar o que há de bom dentro daquela circunstância e ser grato por aquilo e tentar, de alguma forma, vivenciar o lado bom dessa moeda que é a nossa existência. Então, tudo isso, da gente entender essa perspectiva da gratidão como essa possibilidade da gente transcender a nossa existência, o nosso sofrimento, o nosso karma, porque, afinal, né, e aí vem o auxílio da doutrina espírita para nos fazer entender por que nós estamos aqui, né, por que estamos passando por esse mundo de provas e expiações, né? Porque a finalidade da vida é a imortalidade, né? Então, se eu consigo, diante das dificuldades, diante das provações, entender que isso é uma fase, né, necessária para o meu aprendizado, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para eu chegar num ponto em que isso vai se encerrar, né, isso tem um fechamento, tem um fim, e que nesse ponto de evolução, de crescimento, eu vou vivenciar uma felicidade que eu só vislumbro aqui. A gente tem muitas felicidades e alegrias aqui no plano terreno, mas elas são um vislumbre do que a gente vai sentir quando nós formos espíritos puros, né? E a necessidade de passarmos pelos desafios, pelas dificuldades, como quem joga um game, um videogame, precisa passar por uma fase difícil para, né, zerar o jogo, né, ganhar tudo que cada etapa pode proporcionar para a gente chegar ali no ponto final, na reta final, na chegada. E aí, para a gente alcançar essa imortalidade, para a gente alcançar essa condição de espíritos puros, né? Quando a gente diz aqui a imortalidade, seria como entender, né? O que seria para a gente entender por imortalidade? Seria como a gente não precisar mais reencarnar. Então, a gente vira espírito imortal quando a gente não precisa mais morrer. Morrer, cada existência, cada reencarne, a gente precisa passar por essa morte, né? Por esse desencarne. Então, alcançar essa finalidade seria zerar essa necessidade reencarnatória. Como Jesus, por exemplo, quando ele veio, né, estar conosco, ele não tinha mais nenhuma necessidade reencarnatória, era zero. Ele vem em missão, né? Então, esse é o alcance da imortalidade, é não precisar mais passar por essas reencarnações, por essas provações, seja em caráter de expiação ou seja, né, em caráter de prova, mas não necessitar mais de nenhum tipo, nem de prova, nem de expiação. E aí, para isso, é necessário fazer o que a doutrina espírita nos fala, da reforma íntima, e essa reforma íntima ela só é possível através do processo de autoconhecimento. Então, é importante a gente sair dessa aceleração constante, dessa correria, da gente vir aqui, refletir um pouco tanto sobre a meta, né, que é onde a gente quer chegar, sobre o que a doutrina espírita nos fala a respeito dessa meta, desse local da imortalidade, dessa condição de espíritos puros, mas também porque, enxergando essa meta, a gente vai também balancear aí com o que temos hoje, né, como estamos agora, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, e aí tudo isso se dá através do autoconhecimento.
E aí, para fazer essa reforma íntima, para fazer o autoconhecimento, é necessário a gente voltar lá para a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo, né? E aí vem uma grande contribuição de Santo Agostinho nessa questão, falando da importância da gente sondar os nossos pensamentos, as nossas ações, ao fim do dia, questionar, né, o que fizemos, se poderíamos ter sido melhor, se fizemos algo contra alguém, né, corrigir as nossas ações. Então, é um texto bom para a gente ler e para a gente pensar aí num exercício diário que vai contribuir para essa reforma íntima, né? Sermos mais ativos nesse processo, tentarmos ser mais vigilantes com as nossas ações, porque a gente vive muito no automatismo, né? A gente vive muito nessa repetição. E aí a gente só rompe com a repetição, a gente só sai do automatismo ou desse modo de viver, de existir inconsciente, se a gente se apropriar disso, né? Se a gente começar a pensar, refletir, tentar, né, pensar um pouco mais sobre as nossas ações, mas de uma forma saudável, né? Não adianta também ficar ruminando pensamentos, ações, porque aí a gente já vai para a via da ansiedade. E de um modo saudável seria direcionar um tempo para isso, né? Não é que a gente tem que ficar todo o tempo pensativo, pensando no amanhã, pensando no ontem, ruminando as nossas ações, no sentido de ficar se culpando, né? Então, reservar um tempo para isso é a melhor forma, até para que cognitivamente o seu cérebro entenda, tem um horário para isso, né? No fim do dia, a gente para, faz uma listinha, pensa, faz uma autoescrita, escreve um pouquinho sobre você, sobre os seus, né, suas ações, sobre o que você está fazendo da sua vida. Então, quando você faz isso, às vezes você direciona um tempo ativo para isso, você deita na cama, o cérebro não vai ficar evocando as coisas, porque ele entende que está lá no papel. Você fez esse exercício, você tem feito isso. É como a terapia também, né? Uma vez por semana que você vai lá, então tem um dia de despejar as coisas, de fazer aquela limpeza né, de como foi tudo, que aí justamente é para tentar, de alguma forma, equalizar melhor isso, né? Para a gente não ficar tão desordenado com o nosso pensar e ruminar tanto pensamento e viver tão ansioso sem conseguir organizar a casa mental, né? Sem conseguir educar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Isso é tão importante porque quando a gente chega num nível de adoecimento, um nível patológico, é como se a gente não tivesse controle nenhum sobre os nossos pensamentos, né? Tanto é que a gente fala na psicologia de pensamentos intrusivos. Ou seja, são pensamentos que a pessoa não queria pensar, ela não gostaria de pensar naquilo, mas aquele pensamento vem de forma abrupta, interrompe, às vezes não tem nada a ver com o que a pessoa está fazendo. A pessoa está dirigindo aqui calma, ouvindo uma música e vem um pensamento mórbido, um pensamento de morte, um pensamento, sabe? Então, isso é fruto não só de uma falta de controle do pensar ali naquela hora, mas de uma cadeia de comportamentos e de vivências que culminam com aquele pensamento intrusivo ali. Então, assim, num estado de adoecimento é muito difícil a gente controlar os nossos pensamentos. Mas buscando saúde, tendo hábitos mais saudáveis, fazendo terapia, direcionando um tempo para tentar ordenar os pensamentos, cultivar, fazendo uma meditação, tendo um momento também para a sua saúde do corpo físico, né? Kardec tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo um tópico que chama cuidar do corpo e do espírito. Então, uma coisa está interligada com a outra. Aí sim, os pensamentos começam a ficar educados. Então, não existe controle de pensamento se antes não houver uma educação de pensamentos, de sentimentos e de comportamentos. Não existe. Porque se você não educar toda essa parte física, comportamental, emocional, né, não ter bons hábitos, não tem como chegar num nível de controlar. Até a palavra controle é uma palavra que já mostra, já traz esse lado da dificuldade, né, já mostra que não tem nada, não tem nada em equilíbrio, né? Você vai tentar controlar um pensamento,
já mostra que ele está descontrolado mesmo, né? Desequilibrado mesmo. E aí, certo, voltando, né? Então, fazer todo esse processo da reforma íntima, do autocuidado, né? De buscar se direcionar para uma vivência mais saudável. E o que a Joana de Ângeles traz aqui com a psicologia junguiana, né? Ela vem trazer um conceito que chama individuação. O que quer dizer esse conceito? Primeiro, ela vai dividir o psiquismo humano em dois arquétipos. Tem o self, que é o eixo central. Esse eixo central, ele contempla a totalidade do ser. Então, é como se fosse a totalidade do indivíduo. E para nós espíritas fica fácil entender o self, porque para nós espíritas o self é o espírito. Ele é o eixo energético, ele é o eixo central, ele carrega consigo todas as aptidões e habilidades, virtudes, capacidades intelectuais, capacidades emocionais. Tudo isso está interligado ao eixo central, ao self, ao espírito. Mas aí tem um outro arquétipo que é o ego. E o ego é colocado por Jung como centro da personalidade, da consciência, daquilo que nós temos consciência. Para Jung, o self seria a união do inconsciente com a consciência, né? Uma ampliação, abarca tudo isso. E aí, para o espiritismo, o ego é como se fosse a parte da consciência que se ocupa com a nossa existência atual. É a minha personalidade atual, né? Então, enquanto para o bebê, né, a gente voltando lá para o bebê que a gente estava falando no início, né? O bebê, quando ele está na barriguinha da mãe, né, passa 9 meses de gestão. Então, ele já tem 9 meses de vida, mas a gente só conta que passou a existir depois que nasce, né? Então, todo mundo que faz aniversário é 20 anos e 9 meses, 30 anos e 9 meses, porque a gente teve 9 meses de vida, mas foi na barriga da mãe, a gente não conta. E aí, depois que nasce, o bebê, né, para a psicologia, ele ainda se integra, ele ainda não tem um ego formado. Ele ainda se enxerga como parte da mãe. E aí, à medida que vai tendo desenvolvimento, né, então cada vez mais que o bebê está ali nas necessidades básicas sendo atendida, ele ainda se vê como parte da mãe. Tanto é que é um desconforto muito grande, né, o meu sobrinho acabou de nascer, então eu estou vendo isso, por isso que eu estou com esse exemplo aqui bem na ponta da língua. O neném, ele passa por um sofrimento muito grande porque ele estava na barriga da mãe e ali, né, se sentia único ali, confortável, com toda aquela simbiose com a mãe. Então, quando sai e toda vez que se distancia da mãe, toda vez que está ali afastado da sua parte, o bebê chora muito. E aí coloca perto da mãe, ou mamando, ou depois que mama, mas está ali naquele... O meu sobrinho, quando coloca ele na mesma posição que ele estava na barriguinha, que ele para de chorar. Então, ele estava todo o tempo ficando bem corcundinho. A mãe estava preocupada, porque ele só aquietava se ele ficasse na mesma posição que ele estava no ventre. Ele ficava aqui, corcundinho, todo dobradinho. A mãe estava preocupada, meu Deus, eu tenho que levar no ortopedista, porque ele só quer ficar nessa posição. Então, ainda tem essa vivência de ser ali parte, né, da mãe. Mas, à medida que tem o desenvolvimento, à medida que vai havendo esse distanciamento e a percepção do outro, a percepção do pai, a percepção de outras figuras, vai havendo esse desenvolvimento do ego, do bebê se entender como um indivíduo, né? E aí é por isso que tem toda essa questão do egocentrismo mesmo, né? O bebê egoísta é egocêntrico mesmo, porque ele, né, tá ali ainda moldado para atender as suas necessidades básicas, as suas necessidades individuais. Então, na perspectiva existencial, na perspectiva de uma existência, o processo de individuação é todo esse processo que vai desde o bebê desenvolver um ego e após desenvolver o ego, ele entrar nesse processo de transcendência, no sentido de que todos nós, seres humanos, vamos percorrer uma caminhada que vai desde as nossas necessidades básicas, fisiológicas,
ao alcance de uma vida prática, de uma vida material, de uma vida existencial, mas que nós precisamos preencher com um sentido, né? Eu estava assistindo o filme do Elvis, né? E eu já assisti alguns filmes de muitos famosos, de muitos artistas, e a gente vê uma história que se repete, né? Que é a vida do artista com aquela necessidade da fama, a necessidade de ser reconhecido, e aí depois que alcança isso, quase todos passam por um sentimento de muita angústia, de muito vazio, né? E aí se a gente for fazer uma reflexão sobre isso, é um indivíduo que não passou pela compreensão de qual é a sua necessidade real, né? Qual é o meu sentido? Qual o sentido existencial? Qual o sentido eu dou para a minha vida? Então, às vezes eu vejo um desejo, um querer sendo atendido, mas aí eu caio num vazio, porque não era bem isso, ou isso não me abastece, isso não me preenche como eu pensei que me abasteceria. Ou, saindo dos famosos, né, a experiência do filho pródigo, que é uma experiência que todos nós passamos, né, que é sair dos braços do pai com uma herança, que é a herança espiritual, que é a herança da vida que nós podemos ter nessa existência. Quase sempre a gente vai para a prodigalidade, né? A gente vai para os gastos, para desperdiçar a nossa herança, que é essa existência, que é essa vida, que é o dom, que são as nossas virtudes, os nossos valores. A gente sai com essa herança de Deus e a gente sai gastando, a gente sai desperdiçando isso. Até que a gente percebe que, peraí, acho que o sentido não é esse, acho que isso não está me abastecendo, como o filho pródigo percebeu. E aí quando ele se dá conta que esse desperdício estava fazendo mal para ele, ou não estava preenchendo a alma, aí ele faz um retorno, que é voltar ao Pai. Então, do ponto de vista existencial, todos nós passamos por esse processo de individuação em uma única existência, que é quando eu tenho a formação do ego, e aí eu vivo esse mundo prático, esse mundo existencial, mas em algum momento eu tenho que preencher isso com um sentido mais profundo, a busca de um sentido mais profundo, né? A busca que contempla o nosso lado espiritual, né? Porque aí vem a pergunta, eu estou vivendo a serviço de quem? Eu estou vivendo a serviço da matéria ou eu estou vivendo a serviço do espírito, a serviço dos bens imperecíveis da alma? Então, em cada existência, a gente pode fazer esse processo, né, de sair de uma vida mais egóica e ir para uma vida mais transcendente, mais espiritualizada. Vai do livre-arbítrio de cada um, né, mas é um processo que acontece em uma existência. E no ponto de vista de muitas reencarnações, o que seria esse processo de individuação? Seria quando o espírito se torna um espírito puro, ou seja, o self, o eixo central, ele abarca a totalidade de todas as existências. Então, cada ego que eu fui em cada vida, então hoje eu sou Marina, espírita, psicóloga, filha da Lúcia e tal, gosto disso, gosto daquilo, essa sou eu hoje. Mas numa outra existência, uma persona completamente diferente, né? Sei lá, se nasci na Europa, se nasci na África, e vivi com uma cultura completamente diferente, com hábitos completamente diferentes. E o processo de individuação é quando eu me tornar espírito puro, eu abarcar essa totalidade de cada existência, de cada persona. Isso tudo forma um ser único, né? Porque cada espírito teve uma trajetória única, né? Onde toda essa trajetória importa, onde cada escolha, cada existência, cada vivência traz uma particularidade, uma peculiaridade para aquele espírito quando ele alcança essa condição de espírito puro. Então você vê que a individuação, ela busca essa identidade na fusão equilibrada do eixo ego e self. Então, como eu falei para vocês, isso pode acontecer numa única existência, e aí a simbologia da gente deixar de viver a serviço do ego e passar a viver a serviço do espírito, ou seja, o meu ego está a serviço do espírito. As coisas que faço nessa vida é para nutrir o espírito, né? Então, quando eu vivo assim, eu estou vivendo de uma forma em que a individuação aconteceu. E isso acontece também ao longo de todo o meu processo evolutivo, quando, ao alcançar a condição de espírito puro, há uma unificação, né? Há uma totalização de todos os egos, de todas as pessoas que
fundidas num único ser, né, puro, num único ser aperfeiçoado, né, perfeito. E aqui um trecho da escola junguiana, né? Então ele vem dizer aqui, ó, o Jung chamou o self de arquétipo central. É o arquétipo da ordem e totalidade da personalidade. Segundo Jung, consciente e inconsciente não são necessariamente em oposição um ao outro, né? Como se estivessem brigando, mas complementam-se mutuamente para formar uma totalidade. Por isso a importância da gente tomar consciência dos processos inconscientes, né? Da nossa sombra, dos nossos automatismos, né? A gente ir tomando consciência cada vez mais. Então, o desenvolvimento do self não significa que o ego será dissolvido, né? Este último continua sendo o centro da consciência, mas agora ele é vinculado ao self, como consequência de um longo e árduo processo de compreensão, aceitação de nossos processos inconscientes, né? Então, aqui, sobre a ótica da psicologia junguiana e, logicamente, está fazendo essa análise sobre o viés de uma existência, né? Então, a individuação, né? Conforme Jung declarou, a individuação é o processo que tem como objetivo o desenvolvimento da personalidade individual e da consciência do ser único, indivisível, distinto da coletividade, quando o self atinge a culminância da sua realidade imortal. E isso é tão interessante, né? A gente voltar para a figura do bebê. O bebê primeiro se entende como parte da mãe. Depois ele se entende como um serzinho que é egoísta, né, que quer as coisas só para si, que não quer dividir. Depois, na adolescência, se sente tão parte do todo que vai com a maré, né, que quer corresponder ao grupo, que quer fazer tudo que os outros fazem, que é para se sentir integrado, né, para formar aquela identidade. E aí é curioso que a Joana traz isso, né, distinto da coletividade. Então a gente faz um processo muito doido, né, se a gente for parar para pensar. Então primeiro eu sou parte da mãe, depois eu me entendo como um serzinho e aí eu sou bem egoísta, eu quero tudo só para mim. Aí eu começo a enxergar o outro, perceber o outro, e aí depois eu entro na fase da adolescência e eu quero ser como o outro, né? Eu vou tentar ser como meus amigos e eu vou ser igual a todo mundo, que aí eu entendo que eu sou aceito, né? Que eu sou validado socialmente, que eu faço parte de um grupo. E aí a gente vai amadurecendo e depois a gente vai percebendo que a gente não precisa corresponder à expectativa do outro o tempo todo, que a gente não precisa agradar o grupo, agradar a coletividade o tempo todo, que a gente pode desagradar, né, para tentar encontrar a nossa essência, para a gente tentar encontrar a nossa identidade, né, a nossa particularidade mesmo, se sentir mais autêntico, né, se sentir mais você. Então, essa trajetória toda da individuação, né, então requer esse desenvolvimento da personalidade, da consciência, né, se ver como um ser indivisível, né, distinto da coletividade, né, e assim o self atinge a sua culminância e percebe a sua realidade imortal. E aí vamos trazer um paralelo disso com o que Jesus nos ensina. Um paralelo disso tudo que Joana traz, que Jung traz com o Evangelho. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, ou seja, não vem com ego. Não é só das coisas do ego. Não dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. É o eixo central, é o self que precisa, né, ser trabalhado, ser nutrido, para que ele se expanda, para que ele abarque toda a totalidade do ego. Então não está na aparência exterior. O reino de Deus não está necessariamente na vivência egóica, na vivência existencial, mas sim na vivência espiritualizada. Por isso a importância da gente colocar o ego a serviço do espírito, né? O ego trabalhando para nutrir o espírito. A individuação é algo semelhante à conquista do reino de Deus, proposta por Jesus. Quando o indivíduo se liberta das exigências imediatistas do ego para se transformar em um oceano de amor e de tranquilidade, passando a vivenciar experiências emocionais superiores. Então, Joana traça esse paralelo, né?
E aí, qual o caminho para conquistar o reino de Deus, né? Ou para essa individuação, né? É um processo evolutivo, né? Que a gente falou que a gente ia trazer um pouco dessa perspectiva. Eu vou dar uma corrida, que eu me prolonguei no início, mas para a gente dar conta de fazer a reflexão até o final. E aí a gente vai se lembrar que no processo evolutivo a gente, de início, né, ali na condição de homens primitivos, a gente tinha como mais intenso a vivência dos instintos. E foi o instinto que fez com que nós nos agrupássemos, e aí está simbolizado o instinto sexual. Então, o instinto sexual foi o responsável pelo início da nossa agrupação, de indivíduo com indivíduo, né, até que tem uma prole, se precisa cuidar dessa prole, somada ao instinto de conservação. Então, a gente foi se agrupando para a gente se proteger. E aí, com o desenvolvimento, né, desses agrupamentos, dessa vivência social, a gente foi desenvolvendo sentidos, né, foi desenvolvendo mais os nossos sentidos e fomos, por sua vez, desenvolvendo os sentimentos. Então é muito rico quando a doutrina espírita nos traz isso de forma tão didática, para a gente imaginar como é que foi a elaboração, a lapidação dos nossos sentimentos. Iniciou lá nos instintos, e aí a gente se agrupou, a gente foi se ajustando um ao outro, tentando se proteger, desenvolvendo os sentidos, o toque, o pegar, o segurar, ali com o instinto de sobrevivência, com o instinto materno, e a gente foi aos pouquinhos desenvolvendo os sentidos e, por sua vez, as emoções, né? Estamos aqui, tentando ainda desenvolver essas emoções. E assim a gente foi se agrupando, tribos, comunidades, cidades, países, humanidade, até alcançarmos a complexidade que somos hoje. Então, o homem, nesse processo evolutivo, é um animal gregário por excelência. A sua sobrevivência no planeta que o alberga depende de valioso contributo social, que o impulsiona ao desenvolvimento intelecto-moral, etapa a etapa, através das esteiras da reencarnação. Então, aos poucos vamos evoluindo, e é o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. A gente evolui dos instintos, das sensações e o desenvolvimento dos sentimentos. A gente sai de um profundo egocentrismo, auxiliado ali pelos instintos de sobrevivência, né? Preservar a própria pele, tentar se proteger, mas onde de início era preservar só a própria pele, a gente passa a preservar também a pele do nosso filho, da nossa prole, das pessoas que estão ali conosco, e a gente vai conseguindo evoluir em sentimentos e desenvolver o altruísmo. Então a Joana diz que à medida que os instintos abrem espaço para a emoção, o amor ensaia os seus primeiros passos. Então, nessa condição de homem evolutivo, né, à medida que ocorre o desenvolvimento do self, diminui a predominância do ego. O indivíduo passa a compreender melhor a finalidade da existência terrestre, amplia a capacidade de sentir, amizade, de corresponder às expectativas, de contribuir para o bem-estar alheio, que era o que a gente estava falando, né? De viver a serviço do self, de viver a serviço do espírito. A gratidão é, portanto, um momento de individuação, quando o ser humano recorda o passado com alegria, considera os trechos do caminho os mais difíceis, que foram vencidos, alegrando-se com o presente e encarando o futuro sem nenhum receio. Por isso a importância da gente entender todo esse processo evolutivo, da gente entender de onde viemos e para onde vamos, porque dessa forma a gente consegue enxergar a beleza da criação, e a gente se vendo como parte disso, né, como peça fundamental, onde tudo se encadeia na natureza e onde seremos também responsáveis por executar as leis divinas, a gente se vê como parte do todo e se, né, alegra, né, se torna grato por poder viver isso. Então, é chegado o momento em que o ser se enriquece de júbilo, ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes, tornando a existência agradável. Então, é uma tarefa muito importante para nós espíritas, que compreendemos toda essa caminhada evolutiva, sermos gratos por estarmos aqui hoje, tendo a oportunidade de vivenciar essa existência atual.
A gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral do espírito, que se liberta das heranças afligentes. Então, é uma impressão digital do nosso nível de evolução. Atesta, né? Quanto mais ingrato eu sou, quanto mais reclamão eu sou, quanto mais eu murmuro, quanto mais eu reclamo, mais isso demonstra a minha desconexão com as leis divinas, a minha desconexão com Deus, a minha desconexão com a vida como dádiva, como presente, como oportunidade. E quanto mais eu olho pelo viés da gratidão, mais conectado eu estou, mais em unidade, né? Em complementaridade das leis divinas. Então, quando se é grato, se alcança a individuação que liberta, a vivência que nos traz o exercício para nutrir o espírito. E aí a gente volta então para aquela pergunta: qual a finalidade da sua vida? Né? Qual a finalidade das nossas vidas? Estamos vivendo a serviço de quem? Do ego, da vida material, das facilidades, das comodidades, dos prazeres? Ou estamos fazendo um trabalho árduo para nutrir o espírito, para desenvolver virtudes, para desenvolver valores? Então, é nessa vivência que o significado existencial, né, se caracteriza pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo na identificação do self com o ego, buscando autoconhecimento, autorrealização e autoiluminação. A vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. Para a gente nutrir o espírito, para a gente enxergar a dádiva que é a vida, o presente que é estarmos vivos e termos essa oportunidade, é necessário enxergá-la com gratidão. Então, voltamos ao ponto de que sim, gratidão é transcender a existência material. Então, mas buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui nessa vida, né, isso aqui é fazendo um resgate daquela passagem do Evangelho, em que a gente não deve se preocupar tanto com o que há de comer, com o que há de beber, com as coisas materiais, mas sim colocar a nossa existência a serviço do Espírito imortal, né? E aí eu trouxe para a gente finalizar, uma frase de uma música espírita, que para mim representa muito bem o que é ter gratidão, o que é ter essa ótica da gratidão, esse olhar grato, esse encantamento com a vida. Eu levantei, olhei o sol e vi que a tua luz era por todos nós. Então, olhar para a vida, olhar para as dádivas concedidas por Deus e ser grato, né? Olhar para o sol e pensar que aquela luz ali, a cada dia, ela nasce e ela ilumina as nossas existências, é reconhecer a presença de Deus na vida de cada um de nós. E aí, por fim, encerramos com Joana. A arte da gratidão é a ciência da afetuosa emoção pelo existir. Então, que possamos ter afeto pela nossa existência, que possamos colocar a nossa existência a serviço de um bem muito maior, que está para além desse momento atual, né, que é o alcance dessa perspectiva futura, dessa imensidão que é a obra divina, que é o alcance da imortalidade, e que nós possamos ter essa seriedade, esse comprometimento com as nossas vidas como um grande presente, para que a gente possa nutrir os valores divinos em nós. Muito obrigada.